Oi pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, e se possível ficando em casa, usando máscara, evitando aglomerações. Tá difícil, né, gente? Tá difícil, mas seguimos, torcendo que venha uma vacina logo aí, pra gente poder ter uma vida assim, sem pandemia, né? Então, pessoal, esse vídeo de hoje ele é bem importante porque a gente encerrou um primeiro trimestre, então, nessas condições em que foi possível ter um primeiro trimestre, e encerrando esse primeiro trimestre com tudo novo pra mim e pra vocês, tem várias combinações que eu quero fazer com vocês que são importantes. Certo? De coisas que eu acho que deram certo, coisas que eu acho que não deram certo, correções que vocês têm que cuidar nas atividades de vocês e sugestões que eu quero que vocês deem. Então, a primeira coisa é sobre o tipo de atividade que eu vou fazer com vocês, certo? Eu fiz uma série de atividades, todas muito parecidas, pedindo texto escrito, fiz videoaulas, certo? E eu espero que vocês tenham conseguido acessar as videoaulas, eu tô colocando elas no grupo do Face. No grupo do Face, né? E no YouTube também. E no grupo do Face acho que ajuda por causa do pacote de dados. Então, queria saber, por favor, escrevam nos comentários desse vídeo ou nos comentários do grupo do Face, que é melhor ainda. Se vocês têm conseguido acessar, se elas estão sendo boas, sugestões para melhorar as videoaulas, primeira coisa. Segundo, quantas atividades? Eu vou fazer a partir de agora a maioria das atividades, tirando aquelas que realmente elas fiquem, vocês desenvolvam mais a autonomia intelectual de vocês. Agora tem algumas atividades que eu fiz com vocês que as respostas ficaram todas muito parecidas. E é desumano da minha parte, que nem eu ainda não terminei de corrigir todos os trabalhos, faltam uns 100 mais ou menos, mas na última semana eu devo ter corrigido uns 600 trabalhos mais ou menos. Isso que eu já vinha corrigindo outros ao longo do trimestre. Só que além de corrigir os trabalhos de vocês, eu tenho que gravar videoaula e isso demora um tempão. E tem que preparar as aulas, né? Porque não é só gravar e editar, é também preparar essas aulas, certo? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? A maioria das atividades vocês têm que fazer. Eu vou dar o visto em quem fizer, mas eu vou fazer uma videocorreção. Certo? Uma videoaula dizendo o que as respostas. Só que aí eu vou dar um prazo para vocês entregarem, vocês têm que entregar até aquele prazo, certo? Então, e vocês daí dizendo as respostas, explicando, na verdade, não dizendo, mas explicando as respostas das atividades, e vocês vão lá e corrigem. Quem quiser que eu corrija especificamente, eu corrijo, não tem problema. Corrige português, vê o que pode melhorar, se tem alguma coisa que pode aprofundar. E aí vem uma outra parte muito importante desse nosso combinado. Por favor, me mandem comentários e dúvidas pelo Facebook. Pode ser, de preferência, no geral ali no grupo. Porque às vezes tem 15 dúvidas de vocês que são iguais. Se vocês mandam ali na parte, no feed do grupo mesmo, do Então Pessoal, aí uma dúvida de vocês já é dos outros, os outros já leem, eu já respondo pra um, já responde pra todo mundo, facilita a vida de todo mundo e me sobra mais tempo pra preparar videoaulas pra vocês, certo? E preparar material, ir atrás de sites, tudo isso, que isso dá uma trabalheira. Estou trabalhando sim as minhas 20 horas e acho que até um pouco mais, algumas semanas, e em várias semanas, mais do que as minhas 20 horas que eu sou contratada no estado, até porque vocês são mais de 300 alunos e nem todo mundo tem enviado. Imagina se todo mundo me enviasse. Que pena, né? Todo mundo não me envia. Tendo em vista que nem todo mundo consegue enviar as atividades por causa da internet, o que ocorreu ao longo desse trimestre? Eu não fiz aulas ao vivo, porque muito pouca gente poderia acessar, e isso foi uma solicitação lá do início, quando eu fiz uma pergunta para vocês sobre dicas de como fazer aula. Então eu não fiz aulas ao vivo, certo? E aí surgiu alguma demanda de alguns poucos alunos pedindo aulas ao vivo no Google Meet. Eu acho injusto, porque é pouca gente que vai poder acessar por causa do pacote de internet de vocês.
Mas, se tiver solicitação de muita gente, então eu peço que vocês debatam isso no grupo, por favor. Isso é uma das coisas. Debatam isso no grupo com os colegas de vocês. Se vocês quiserem, a gente marca, sei lá, uma vez a cada 2, 3 semanas, uma aula ao vivo para eu explicar. Só que tem uma questão. Isso vai tomar um tempo de um período meu. Para mim, atender uma demanda muito pequena de alunos. Mandando atividades escritas para vocês fazerem, textos para vocês lerem em videoaulas, eu acho que eu acesso mais gente. Então, vocês percebem que tudo isso tem um cálculo de tempo do meu trabalho que tem que ser feito, certo? Mesmo que nessa época de pandemia não tá aparecendo, mas a gente, professor, tá trabalhando mais que normal. Então, perguntem aí se vocês querem e se tem uma demanda significativa de alunos que a gente pode fazer uma vez por mês, que seja, né, para não prejudicar os outros alunos, para não dedicar tanto tempo para essa atividade que vai atender um pouquíssimo número de alunos. Então, a gente pode fazer sim, mas debatam aí com a turma e me tragam isso nos comentários aqui do grupo, certo? Falando em comentários, gente, teve um vídeo que eu pedi pra vocês mandarem suas pérolas. E eu corrigi, eu passei o final de semana corrigindo aí uns 400 trabalhos, ainda faltam 100 essa última semana. E teve pérolas. Ai, teve um aluno que me mandou uma pérola ótima, segundo ano, não vou dizer o nome dele, que ele entendeu diversidade cultural, foi maravilhoso. Mas mandem, gente, eu fiquei muito feliz. Certo? Então mandem as reflexões históricas de vocês, mandem as pérolas de vocês, estou aqui aguardando ansiosamente, adorei, certo? Quanto às revisões gerais das atividades, algumas coisas bem importantes. Primeiro, eu demoro, gente, mas eu corrijo, eu leio tudo, certo? Eu posso demorar um pouquinho. Por isso que é importante que vocês mandem suas dúvidas no Facebook. Se tiverem muita vergonha de mandar ali no geral do grupo, manda no Messenger do Facebook, que eu tô mais atenta pra ler isso. Porque se vocês mandam ali nos comentários individuais de vocês a atividade, eu tenho que entrar aluno por aluno, de atividade por atividade, pra ver se tem dúvida de vocês. Gente, é desumano. Não tem condições, o tempão que eu perco fazendo isso, eu poderia estar preparando outra atividade pra vocês. Certo? E eu demoro pra corrigir, então mandem dúvidas, mandem, mas pelo Face, por favor. Eu demoro pra corrigir, mas eu corrijo tudo, porque eu leio tudo, certo? Então, sem cópias, pessoal, principalmente cópias entre vocês, trabalhos muito parecidos. E nesse primeiro trimestre, como era tudo novidade pra vocês e pra mim, eu peguei mais leve em várias dessas questões, porque a gente ainda tá se adaptando, mas agora no próximo trimestre eu vou ser mais criteriosa na avaliação, então se puxem, certo? Então, se puxando, escrevam conforme as regras da BNT, certo? E coloquem identificação no trabalho, certo? Então, façam isso. Além disso, quanto a correções gerais para melhorar o conteúdo das atividades que vocês fizeram. Evitem frases longas, né, pessoal? Por favor. Tem assim, ó, atividades com um parágrafo de 15 linhas, uma única frase, tudo confuso, fica tudo confuso as ideias de vocês. Pensou uma ideia? Põe um ponto. E pensou uma ideia, não é pensou uma coisa. Porque lembrem que coisa pode ser qualquer coisa, pessoal. Então não escrevam coisa. No momento que pensarem em escrever coisa, pensem na coisa que vocês estão pensando, coloquem o nome dessa coisa que vocês pensarem. Porque coisa pode ser agenda, pode ser caneta, ou pode ser, sei lá, um chimarrão, ou minha cachorra que hoje tá deitada ali no sol, pegando sol, maravilhosa. E roendo um osso, que catou na rua. Então, pessoal, evitem frases longas. Não usem coisa que podem ser qualquer coisa. Escrevam quando e onde os fatos ocorreram. Isso é muito importante, certo? Em história, a gente estuda sociedades do passado e essas sociedades, elas viveram num lugar e numa época. Elas não viveram assim, soltas num espaço livre de tempo. Não. A gente está lidando com a vida cotidiana, material das pessoas, certo? Que a gente pega, que as pessoas sentem dor, e isso acontece no tempo e no espaço. Então coloquem quando e onde os fatos históricos aconteceram, certo? Além disso, leiam com muita atenção o que foi perguntado. Porque questões que pediam exemplos, tinha pessoas que esqueceram os exemplos. Ou não
leram a questão direito. Questões que pediam uma fonte histórica, aí a pessoa não citou a fonte histórica, só falou do outro aspecto que foi pedido, certo? Então, pessoal, leiam 1, 2, 3 vezes, se for preciso, a pergunta, entendam o que está sendo perguntado e aí respondam a partir do que foi perguntado, certo? E depois de escreverem, revisem o português, né, pessoal? Por favor, tem assim, ó, umas frases confusas, Brasil com B minúsculo, América com A minúsculo, o nome próprio com letra maiúscula, América sem acento, né? Então releiam pra ver, e releiam pensando assim, ó, a pessoa que lê isso, no caso eu, ela vai entender o que eu tô querendo dizer aqui na minha cabeça, porque o que acontece quando vocês escrevem? Tá aqui na cabeça de vocês, tem que fazer sentido aqui no papel escrito, certo? Que nem esse esqueminha aqui, ele faz sentido só pra mim, mas faz. Ou seja, isso aqui eu não poderia entregar pra alguém, né? Porque ninguém ia entender, só eu. Se eu fosse escrever, eu ia ter que elaborar um texto que outras pessoas entendessem, certo? Além disso, quanto a essas questões gerais, era isso, olha, pouca coisa, certo? E mais 2 últimos aspectos gerais para todas as turmas dessa primeira parte do vídeo que é importante. As fotos é na vertical, ou seja, mandem as fotos que elas fiquem assim e não assim, porque senão fica assim, ó, lendo. E aí a prof vai ficar com torcicolo. Ninguém quer uma prof com torcicolo, por favor, né, gente? Um pouquinho assim de solidariedade aqui. Estamos tentando fazer o melhor possível nas condições. Então, tirem as fotos assim, por favor. Certo? E me avisem, por favor, nos comentários desse vídeo ou lá no Facebook, no grupo do Face, se os meus recados estão chegando na turma. Certo? E, como encerramos o trimestre, mandem sugestões de como a gente continuar, o que tá funcionando, o que vocês acharam que funcionou, o que vocês acharam que não pode funcionar. Então mandem sugestões, dúvidas, questões, declaração de amor, gente, pode ser também, porque eu tô aqui sozinha sem ver vocês ao vivo. Mandem, escrevam tudo isso nos comentários, certo? Agora então vou passar para as correções de cada série específica. Primeiros anos. Eu tenho 2 atividades para corrigir com vocês, que foram atividades que eu passei questões, que eu dei o visto para vocês, e agora eu vou explicar o que é cada uma das questões que eu passei, o que vocês vão fazer. Vocês vão voltar nas atividades e ver se está certo. Se não tiver certo, vocês vão corrigir. Se não conseguirem corrigir com a minha explicação nesse vídeo e relendo o que vocês fizeram, vocês vão me mandar uma mensagem pelo Facebook, por favor, como eu já falei. E aí eu vou tirar dúvidas para vocês entenderem minha matéria, certo? Primeiro é sobre as 2 questões sobre o evolucionismo, certo? Conceito de evolucionismo. Lembrando então que vocês viram um vídeo que eu passei para vocês e um texto que eu passei para vocês sobre evolucionismo. Lembrando então o que é evolução, que era a primeira questão. Evolução, então, é um processo biológico que ocorre nos seres vivos, e o evolucionismo não é só nos seres humanos, é em todas as espécies, sejam de animais e vegetais. É um processo biológico que faz com que esses seres vivos mudem ao longo do tempo. Então, evolução não tem a ver com melhora, tem a ver com mudança, certo? E como estava lá escrito no texto, foi desenvolvido por uma série de pesquisadores, mas ficou conhecido no livro Origem das Espécies, do Charles Darwin. Aí tinha a segunda questão, que era o que são mecanismos de seleção, hereditariedade e seleção natural. Então, esse processo de mudança das espécies, ela ocorre por esses mecanismos de seleção que eles ocorrem geneticamente, ou seja, de uma geração para outra, quando nasce uma nova geração, a geração anterior passou um conteúdo genético para essa nova geração, mas por causa da adaptação ao meio, que pode ser coisas ruins, boas ou neutras, vai causar uma pequena mudancinha genética nesse novo ser vivo, esse novo ser vivo que nasceu, certo? E aí, ao longo, só que imagina essa pequena,
minúscula que tu nem percebe, mudança genética, ao longo de milhares e milhares de gerações, pode fazer surgir ou desaparecer espécies. Então, através da seleção natural, que é como é que os seres vivos se adaptam ao meio, das mudanças genéticas, que são esses mecanismos de seleção, e da hereditariedade, de passar de uma geração para outra, vai ocorrendo pequenas mudancinhas que vão mudando os seres vivos ao longo de muitas mudanças, certo? E aí, o outro tópico do nosso conteúdo era pensar a evolução dos hominídeos. E a evolução dos hominídeos, eu passei um vídeo, passei uma série de questões para vocês responderem. Primeira questão, então, há quanto tempo surgiram os hominídeos? E lembrando que o primeiro hominídeo que surge é lá o Australopithecus, certo? O ser humano, que a gente é os Homo sapiens sapiens, a gente é um tipo de hominídeo, certo? Então, o primeiro hominídeo que surge, o Australopithecus, surge há 4 milhões de anos. E quais espécies de hominídeos, então? Tem o Australopithecus, que não tinha linguagem desenvolvida, ainda era curvado, não andava ereto, certo? Só comia vegetais, e ele surgiu há 4 milhões de anos, mais ou menos. Depois vem o Homo habilis, que vai ter habilidade com as mãos, começa a desenvolver traços de linguagem e produzir pequenas ferramentas com essa habilidade que eles têm com as mãos, com o polegar opositor, olha, habilidade de pinça, certo? Depois vem o Homo erectus, ou seja, que é o primeiro a ficar ereto, o primeiro então a descobrir não, mas aprender a manusear o fogo, e ele sai do continente africano, lembrando que todos os hominídeos surgiram no continente africano, no noroeste do continente africano, e depois tem o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. E aí, onde e quando surgiu o ser humano? O ser humano, então, vai surgir há mais ou menos entre 150 e 200 mil anos no noroeste do continente africano. Então, os primeiros seres humanos que surgiram no continente africano. E o que nos diferencia dos demais animais, era a última pergunta, é então a nossa capacidade de linguagem, a neotenia, lembra que eu expliquei no vídeo, que é pelo tamanho da nossa bacia. Os filhotes humanos, eles nascem e precisam de muito cuidado, até quase 2 anos, né? Diferente dos outros animais. Isso cria um sentido de grupo para cuidar desses animais. A linguagem, a alimentação rica em calorias, por comer carne, vegetais, né? E claro que hoje em dia a gente pode substituir a carne, porque já tem tecnologia para isso. Não à toa existem veganos, vegetarianos. O nosso andar bípede, então a gente é ereto, a gente anda sobre as patas traseiras, e isso nos libera as mãos e o polegar opositor e desenvolve todo o nosso raciocínio, a nossa capacidade, então, de criar tecnologia, de transformar o meio ambiente para criar tecnologia, e a nossa capacidade também artística, que é o que nos diferencia dos demais animais. Certo? Espero ter ajudado vocês aí a corrigir os trabalhos de vocês. Continuarem com dúvidas, mandem dúvidas. Cuidem-se, usem máscaras. Abraço!